A arbitragem vem sendo utilizada no Brasil para resolver controvérsias em grandes contratos do mundo corporativo. Porém, essa ferramenta pode ser também amplamente utilizada em outros segmentos, principalmente no mercado imobiliário. Os principais conflitos envolvendo direitos patrimoniais podem ser resolvidos de maneira fácil e ágil pela arbitragem. Logo, o corretor de imóveis precisa entender todas as etapas desse processo para orientar de maneira adequada o cliente e colaborar para a solução célere de inúmeras questões. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Otávio Azevedo. Professor, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Cresce Rio. Eu que agradeço a presença, Caio, de estar aqui mais uma vez, podendo colaborar com a categoria dos corretores de imóveis. Inicialmente, explica pra gente o que é mediação e arbitragem de conflitos, em especial no segmento imobiliário. Olha, esse tema da mediação e da arbitragem, ele hoje está muito em voga, porque ele envolve a questão da substituição dos serviços judiciários, uma complementação deles, uma coisa que já é conhecida há mais de 40 anos, essa necessidade de você criar um sistema multiportas com outras opções, né? Então, o que acontece? A mediação, ela propriamente é feita através de um mediador imparcial, tá? Com o objetivo de levar as partes a chegarem a uma decisão sobre os seus conflitos, tá? A mediação, ela pode ser voluntária ou também de forma institucional. Ela é voluntária quando, por exemplo, você sozinho as partes chegam à conclusão de que vão utilizá-la. E ela é institucional ou mandatorial quando, por exemplo, ela é em decorrência de uma imposição de um magistrado, essa imposição pode ser decorrente de uma ordem da própria lei, ou então, às vezes, você também utiliza a mediação como decorrência do que foi estipulado em um contrato no sentido de utilizá-la, tá? O grande enfoque da mediação é que o ofício do mediador é feito por profissionais habilitados que utilizam técnicas das mais variadas, inclusive reconhecidas internacionalmente, no sentido de despertar a atividade das partes, o interesse delas de participar na solução do conflito. E a mediação é melhor adequada, por exemplo, para conflitos que envolvem relações, às vezes, familiares, mas que no sentido de que essas afinidades foram perdidas, mas que depois da mediação elas podem se manter como relações ainda continuadas. E apesar da mediação estar sendo agora muito enfoque, ela já tem com várias práticas anteriores no país, sendo que o marco institucional da mediação foi criado pela Resolução 125 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, onde ele instituiu os elementos iniciais, inclusive a obrigatoriedade de realizar cursos. Acontece o seguinte: depois, o Código de Processo Civil, ele reconheceu a mediação, inclusive criou as regras sobre qualificação profissional de mediadores judiciais e extrajudiciais e criou regras de suspeição, etc. Porém, foi no mesmo ano, com a lei da mediação propriamente, que foram estabelecidas as regras do procedimento da mediação. Ocorre o seguinte: durante esses anos foram criadas câmaras de mediação e arbitragem no país, assim como a própria lei de mediação manda que sejam criados centros de cidadania para resolução e encontro dessas questões da mediação. Então a mediação ela tem sido muito utilizada, mas ela é uma forma consensual de solução dos conflitos. Já a arbitragem não, ela é uma forma não consensual, porque em última análise ela exerce o mundo de uma função judicial, não jurisdicional, mas judicial. O que significa o seguinte, que na arbitragem existe um consenso só até o momento em que as pessoas estabelecem as regras do procedimento e indicam qual é o árbitro que vai julgar. Depois disso, ela já não é mais consensual, porque aí ela já está direto no poder do árbitro. A arbitragem ela pode ser tanto que se chama ad hoc, ou seja, com mais caracteres informais, e também ela pode ser a arbitragem institucional, que às vezes ela vai ter a presença não só do árbitro, mas dando prestação de serviços e apoio a esse árbitro, uma própria instituição, que são chamadas de câmaras de mediação e arbitragem.
Luiz, sabe-se que uma ação judicial com diversas partes envolvidas pode demorar um tempo considerável para a resolução do litígio. De que forma a arbitragem pode contribuir para a rapidez nesse processo? Olha, Caio, a arbitragem, como ela hoje em dia está sendo muito utilizada para substituir algumas decisões do Poder Judiciário por esse anseio de celeridade, o que acontece? Ela pode ajudar na medida em que hoje as sentenças arbitrais elas ficaram muito mais fáceis de serem executadas. E, em paralelo a isso, você pode ir executando o contrato enquanto ainda não se chegou a uma decisão a respeito disso, até utilizando cláusulas escalonadas em que elas utilizam primeiro conciliação, negociação, depois a mediação e, por fim, se não tiver solução, a arbitragem. Agora, uma coisa muito interessante é você lembrar que a arbitragem só vai ter efeito se ela realmente conseguir dar o comprometimento da participação das partes nesse caminho. Vamos agora à pergunta do corretor de imóveis. Todas as questões condominiais podem ser solucionadas por estas formas extrajudiciais? Quais são as vantagens? Não, nem todo tipo de ação pode ser alvo, por exemplo, dos meios alternativos de solução de conflitos. Principalmente no caso da mediação, não é possível quando são causas sujeitas à autocomposição, porque isso é estabelecido no Código de Processo Civil, artigo 334, inciso 2. Mas você pode utilizar todas as causas que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, mas também as causas que envolvem relações familiares, vizinhos, e até mesmo causas que envolvem danos ambientais, porque, em última análise, o juiz é obrigado a marcar essa audiência de conciliação e mediação. Então, teoricamente, também seria possível utilizar essas formas. E no caso de outras vantagens, outro dado interessante é que a arbitragem, as suas decisões são irrecorríveis, então você não enfrenta aquele processo de vários recursos que acontece no processo tradicional e, com isso, o tempo é encurtado. A arbitragem, por exemplo, ela pode ser utilizada em questões condominiais, como cobrança de cotas condominiais, problemas de relacionamento entre vizinhos, também a mediação nesse caso, quando há conflitos, às vezes, de pessoas que não se encontram em elevadores ou não querem se encontrar, ou a mediação quando, por exemplo, você tem discussões em assembleias que estão relacionadas com a compra de imóveis na planta, discussões nesse sentido, a mediação pode ser adequada. A utilização da arbitragem fica vinculada à existência da cláusula compromissória que vem inserida na convenção do condomínio. Porém, algumas convenções mais antigas não trazem essa previsão. Essa ausência impede que o interessado busque a Câmara de Arbitragem? O que acontece, Caio? O que é a convenção de arbitragem? Ela é um contrato. Esse contrato pode ser firmado de duas maneiras, ou pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral. A cláusula compromissória ela é feita previamente e o compromisso arbitral é feito a partir do momento que é estabelecido um conflito. Então, o que acontece? Nesse caso aí, se a convenção do condomínio não prevê a utilização da arbitragem, se for um caso pontual, um problema esparso, você pode sugerir ao condomínio que ele utilize um compromisso arbitral para resolver um conflito específico de briga de vizinhos, questões de silêncio, etc. Agora, se a intenção do condomínio e dos seus representantes for realmente utilizá-lo e numa maneira mais ampla, abrangendo todos os aspectos da convenção, do regimento interno e das assembleias, você então, o ideal é que você faça inserir essa cláusula compromissória na convenção condominial. Mas, para que isso aconteça, é necessário o quórum legal de 2/3 dos condôminos, na forma do artigo 1351 do Código Civil. Luiz, na sua avaliação, a arbitragem é pouco conhecida pelo brasileiro? De que forma pode-se mudar esse panorama? Caio, ainda o conhecimento da arbitragem é incipiente no Brasil, ainda precisa ser melhorado sim. Você vê que com a nova lei de arbitragem foi determinada a obrigatoriedade da publicidade dos atos. Acontece o seguinte, que você se coloca numa situação delicada de administrar, porque a arbitragem, o forte dela é justamente seguir o princípio da confidencialidade. Então, você harmonizar essa confidencialidade com a divulgação das suas atividades
que consequentemente gerariam maior conhecimento, é uma situação bastante delicada. Vou te dar até exemplo, porque não se forma uma jurisprudência arbitral propriamente das teses e das doutrinas discutidas na arbitragem. O que você vê muitas vezes é uma jurisprudência do Poder Judiciário, tá? Correlata a questionamentos sobre os procedimentos arbitrais. Então, paralelo a isso, o que você poderia fazer para divulgar melhor a arbitragem? Olha, palestras, seminários promovidos pelas entidades do setor para discutir a arbitragem de uma maneira melhor. E você, principalmente, tentar divulgar e efetuar na sociedade uma cultura da utilização dessas cláusulas compromissórias de arbitragem nos contratos que são travados. Para finalizar, deixe o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de deixar um recado para os senhores corretores no sentido de que quando estiverem no exercício das suas atividades profissionais, ainda conhecendo as características de um imóvel durante a captação, quando forem falar sobre condomínio, ver qual é o valor das cotas condominiais, que eles se interem da existência ou não dessa convenção de arbitragem na convenção condominial, porque eventualmente eles podem ser indagados por clientes a respeito disso. E também sugiro que durante a minuta do compromisso de compra e venda seja incluído as obrigações dessa convenção condominial para que isso conste da escritura de alienação do imóvel. E por fim, eu ainda exorto os senhores corretores que passem a se inteirar e se aperfeiçoem desses conhecimentos relacionados com mediação, arbitragem, porque elas são o futuro, porque o judiciário vai sempre estar agora convivendo com elas em paralelo. Professor Luiz Otávio, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos profissionais neste programa. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de ter estado aqui com você, dividindo meus conhecimentos e aproveitando esse enfoque da mediação e da arbitragem, que são temas extremamente importantes para o exercício da profissão dos corretores de imóveis. Muito obrigado. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, vimos as vantagens da resolução de conflitos através da arbitragem. Tem alguma sugestão de tema ou alguma dúvida sobre o mercado imobiliário? Então envie um e-mail para a gente através do endereço que está aparecendo aqui embaixo na tela. Lembrando que sua participação é fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço, te aguardo no próximo programa.